Quando nós falamos também de geração, que foi um termo que nós tratamos, nós vamos ver que ela é desenvolvida cronologicamente dentro do contexto do Antigo Testamento. Ela começa lá em Adão, né? A Toledot Adam, ou seja, as gerações provenientes a partir de Adão. E aí vem todo o desenvolvimento da linhagem que veio a partir de Adão e até chegar a Abraão, quando justamente Abraão que vai entrar na linhagem ou na descendência, lá nos escritos de Mateus, quando está tratando da descendência, da genealogia de Jesus, inicia como Abraão, né? Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Aí vem aquela descendência a partir de Abraão, que vai passar por 3 gerações, de 14 cada geração, dando um número de 42, indo de Abraão a Davi, de Davi até Jeconias, e de Jeconias, já no cativeiro, até a Jacó, que vai ser pai depois de José, né? Então são essas as gerações que tratam-se, se desenvolvem no contexto genealógico de descendências que nós estudamos nas lições que nós estivemos tratando nesse trimestre. Outra questão importante quando nós tratamos desse assunto é saber o que Deus está trabalhando ou trazendo no contexto dessa lição para nós sobre geração, né? Deus no Gênesis inicia a apresentar as primeiras gerações, aonde surgiu a árvore genealógica, onde surgiu o nosso contexto de vivência a partir de Israel, que foi a primeira raça, o primeiro povo que veio a existir, as primeiras gerações, né? Um sinal, quando também nós falamos de geração, nós estamos falando de um sinal de quê? De sobrevivência de um povo, de uma raça, de uma nação, né? E ela era utilizada no contexto do Antigo Testamento para indicar como que estava ocorrendo o desenvolvimento, o crescimento físico, geográfico e espiritual de um povo, né? Que ocorria justamente através da geração. Mas existe uma questão que eu sempre vou acrescentando, questões que estão além da lição e também além do material que os irmãos receberam aí, que foi enviado através do WhatsApp, que tem algumas questões que na hora eu vou ir acrescentando, como por exemplo, a questão de sentido de gerar, do verbo gerar, né? O verbo toledot, o subjetivo toledot, ele vem de um verbo ter. O verbo ter é o verbo gerar. Então, no hebraico, esse verbo gerar, essa aplicabilidade, quando eu gero, eu estou gerando um fruto. Então, filhos, no hebraico, não tem o sentido de filial, que nós muitas vezes aplicamos como nosso filho, aquilo que descendeu de nós, mas sim como um fruto. Você, ao ter um filho, ao gerar um filho, então gerou um fruto. E aí nós trazemos essa aplicabilidade de fruto para o contexto de geração. Por isso que quando Adão gerou aos seus filhos, ali a geração que veio a partir de Adão foi a geração que frutificou o quê? A queda, o mal, né? Ela veio a descendência de Adão ser dominada a descendência caída, por causa do pecado ou da prática do pecado que foi desenvolvida por Adão. Então veio a queda, e aí surgiu ali o ódio a partir de Caim. Então foi uma geração que a sua descendência teve aplicabilidade por causa dos frutos, da frutificação, o mal, e por fim foi uma geração marcada por algumas incidências de ódio, de mal, de rebeldia e de algumas práticas que contaminaram, causando inclusive o próprio dilúvio, porque foi uma questão de que Deus, a Bíblia é tão taxativa que diz que Deus se arrependeu, né, de ter criado aquela geração, e aí veio o dilúvio. Agora nós passando para uma outra aplicabilidade, nós colocamos aqui, que as gerações futuras, elas olhassem para trás e se lembrassem de Deus. Então, uma das lições que
a lição desse trimestre trouxe é que essas gerações que viveram o deserto, gerações que viveram as ações de maior índice de sobrenaturalidade, elas trouxeram lições e deixaram lições espirituais para nós. Mas essas gerações também foram gerações de contingências, gerações que tiveram altos e baixos, gerações que muitos deles apostataram da fé, muitos deles praticaram a apostasia, viram sinais, viram maravilhas, viram intervenções divinas, mas por um momento oscilaram da fé, e essa oscilação da fé trouxe marcas nas gerações posteriores a próprio povo de Israel, que em alguns momentos viveu momentos de alto e baixo. Nós vemos inclusive quando ocorreu a divisão dos reinos, o reino do norte, o reino comandado por Jeroboão, que teve as 10 tribos, foi um reino, marcado por uma geração de reis maus. Todos eles foram reis maus. Por quê? Porque não tiveram, a partir da raiz de Jeroboão, o entendimento de levar o povo de Israel, levar essas 10 tribos que estavam sob o seu comando, a adorar a Deus de verdade. Ao contrário do reino do sul, comandado por Roboão, que teve reis bons e teve também, claro, reis maus. Vamos em frente, e aí nós vamos ver hoje, agora, uma revisão do primeiro trimestre. Essa revisão do trimestre, nós vamos fazer de forma sintetizada, sintetizando um pouco o que cada lição trouxe para nós, a particularidade de cada lição, o que nós podemos alcançar de entendimento a partir de cada lição que nós estudamos nesse trimestre. A primeira lição, ela tem justamente para nós um enfoque de influências, Quais são as influências que a geração deixou, ou que as gerações de Israel deixaram para as próximas gerações, até inclusive para nós como Israel de Deus? Influência também, não só influência, mas instrução e família. Então foram palavras-chave que foram tratadas na lição do primeiro trimestre, as instruções alcançadas a partir do que? Da Torá, a partir também da prática de vida do povo de Israel, que foram desenvolvidas como um legado para as famílias de Israel, que até hoje são ensinadas dia após dia dentro da Torá ou da lei do Senhor e das experiências que seus pais viveram no deserto. Agora, depois nós vamos ver a segunda lição, que ela já vai nos apresentar a questão de todo um tratamento de visão, desafios e caminhos e diretrizes. Qual foi a visão que Deus deu ao líder para ele alcançar a promessa? Para alcançar uma promessa, primeiro Deus nos dá uma visão do que nós devemos alcançar. Depois nos dá o caminho para chegarmos a conquistar essa promessa, no caso do povo de Israel, a terra prometida. E as diretrizes, os passos, os meios, os métodos para nós conquistarmos a promessa. Então foi isso que nós estudamos na segunda lição. A terceira lição falou da procrastinação, falou também dos traumas e também do estímulo e da perseverança. Houve procrastinação? Houve. O povo procrastinou, mas com isto também houve a consequência, que foi os traumas que foram causados naquele povo, com todo o tratamento de Deus com eles, com os confrontos que Deus fez com eles, e também depois as influências que isso causaram, e automaticamente a perseverança que eles tiveram que ter para, mesmo tendo a queda, mesmo muitas vezes oscilando, se levantarem e continuarem prosseguindo. Depois, a quarta lição vai nos falar sobre 4 palavras-chave: as instruções, as lições e as motivações do legado.
Então, nessa quarta lição, falou muito da motivação, a motivação que um líder, Josué, imprimiu no povo, a motivação que o povo foi transmitindo um ao outro, para que pudessem alcançar todo aquele desenvolvimento de 38 anos dentro do deserto. Depois nós vamos ver aí a quinta lição que nós tratamos, que vai falar sobre história, etapas e propósitos. Qual foi a história que nós construímos? Todos nós temos uma história, estamos construindo uma história, e aí essa lição tratou de qual foi a história e seus pontos positivos e negativos que Israel construiu, que a geração de Abraão, a geração de Isaac e a geração de Jacó construiu. E também dentro desse contexto de história, qual foi as etapas para construir essa história, como que ela conseguiu todo o desenvolvimento histórico que está narrado dentro do contexto do Antigo Testamento, e também os propósitos que Deus teve para com a história de Israel, para com a história das gerações que vieram a partir de Abraão, né? E também os espaços e os bens adquiridos, os espaços, os territórios que foram alcançados, que foram conquistados, e os bens materiais e espirituais. A sexta lição, ela fala de um líder, Josué. E quando nós falamos de liderança, e os irmãos todos que exercem liderança sabem que tem 4 palavras para liderança muito importante. Liderança não está somente no sentido de comando, de supervisionar, de estar à frente, de ter a responsabilidade de comandar, mas também tem 3 questões muito importantes que um líder tem que desenvolver para com o liderado, e Josué fez isso. Motivação. O líder tem a responsabilidade de motivar o seu liderado, o líder também tem a responsabilidade de descobrir os potenciais do seu liderado, e o líder também tem a responsabilidade de vir a não só descobrir os potenciais, mas como também estipular resultados para que esse liderado possa alcançar as metas e objetivos para o seu próprio desenvolvimento perante a liderança que ele está sendo trabalhado. A sétima lição, ela já é uma lição que nos tratou sobre a santificação. Santificação vem de um termo grego, hagios, que quer dizer separado. Então, a partir do momento que eu estou no processo da santificação, estou me separando para Deus. Então, essa lição falou que a geração que estaria entrando em Canaã, uma das diretrizes para entrar em Canaã era o quê? Separar-se para Deus, se manter incontaminado para alcançar a promessa. Para alcançar uma promessa espiritual, é preciso exercer e praticar uma vida de separação para Deus, para que a promessa seja cumprida. Então, foi apresentado nessa lição a questão das conquistas, maravilhas que Israel viu acontecer. Por quê? Porque santificou. Moisés e Josué viram isso, e Josué falou para Israel o quê? Santificai-vos, que amanhã vereis o que Deus fará em nosso meio. Então era uma prerrogativa a santificação para Israel. A outra questão, agora já entrando na oitava lição, foi que as palavras-chave são as influências. Quais influências que deixou a geração de Israel? Quais são as estratégias que foram utilizadas para que alcançasse a terra prometida? E também qual foi as orientações que teve a partir da liderança, não só de Josué, mas como também de Caleb e de outros líderes, de outros cabeças que tiveram à frente daquele exército. E também qual foi os resultados que alcançaram, qual foi os fundamentos em que eles estavam seguros, porque o povo de Israel tinha um fundamento, que era os 10 mandamentos, os seus fundamentos, vamos dizer, máteres, centrais, além dos fundamentos contraídos dentro do contexto da própria Torá, da própria lei de Deus, que eram fundamentos não só teológicos, mas como espirituais para aquele povo. Também nós vamos ver agora a nona lição,
que ela justamente vai ter como palavra-chave os compromissos e as responsabilidades. Todos os desafios geram compromissos, né? Você tem desafios, mas você tem que saber que tem compromissos a serem cumpridos, né? Todo um líder, todo um povo, toda uma raça que tem desafios, ela tem compromissos a serem cumpridos, a serem observados, e dentro dessa observação dos compromissos, vem as responsabilidades. Então, quais eram as responsabilidades que Israel tinha? Quais eram os compromissos que tinha com Deus, né? Foi feita uma aliança de Deus com Israel, e a base propulsora dessa aliança era o quê? Que eu serei a partir de hoje teu Deus, e vós serei meu povo. Então, dentro desse contexto de ser Israel, povo de Deus, e Deus ser o Deus deles, o Yahvé, o Deus conosco, o Emanuel, ele obteria para com eles, ou quereria deles, iria exigir deles compromissos. Teriam que ter esses compromissos para com Deus, responsabilidades com a própria vida religiosa deles, de comunhão com Deus. Depois nós vamos para a nona lição. Não, agora já vamos entrar na nona lição, que vai falar sobre os desafios, compromissos e responsabilidades, que nós já falamos, e aí nós vamos agora para a 10ª lição. A 10ª lição fala de um momento difícil, um momento que Israel teve suas quedas, teve os seus retrocessos, né? A geração de Isacar teve seus retrocessos, teve os seus momentos de deslizes, mas esses retrocessos, esses momentos em que levou a queda, a momentos de desafios e momentos de deslizes, serviram para que aquela geração não se deixasse prender ou ficar presa aos retrocessos, mas renovasse a sua visão, renovasse a sua expectativa e conseguisse acertar. Então, nem sempre uma geração que na sua origem ela teve retrocessos, ela deve ficar presa aos retrocessos, mas deve, através desses retrocessos, buscar acertos, para que esses acertos venham a trazer resultados de um renovo, de uma renovação dentro da geração. Agora nós entramos já na 11ª lição, que vai justamente tratar como palavras-chave oração, adoração, persistência e resultados. São palavras ligadas à vida de um adorador. O adorador não somente serve, o adorador não somente busca ao seu Senhor. A oração não deve ser só uma busca, mas a oração deve estar linkada com a adoração, com a prática do serviço à obra do Senhor. E a adoração de coração puro, derramado na presença de Deus. E também a persistência, nós somos chamados a persistir, orai e perseverai em orar, né? E também os resultados que adquirimos numa vida de persistência em oração. E isso foi visto através de muitos homens em Israel, muitos homens que perseveraram em orar e Deus interviu na sua trajetória. O exemplo muito notório, mesmo sendo uma geração muito posterior, foi Daniel. Daniel foi um homem de oração, não é? E ele, mesmo a geração de Daniel, a geração dos profetas, né, não ter sido uma geração que vivenciou aquele momento da trajetória do deserto, trouxe resultados espirituais extraordinários, porque foi a geração que Deus levantou para falar, ser mensageiros para o povo de Israel. Depois nós vamos ver já a 12ª lição, que é a genealogia de Jesus, né? A genealogia de Jesus, ela nos traz lições extraordinárias. Nós tratamos hoje na sociedade e nas escolas, hoje é o nosso principal contexto pedagógico hoje, e até social, é a inclusão, né? A inclusão das pessoas que são desconsideradas ou não são bem aceitas por alguma questão,
na sociedade e até no contexto escola e até, por que não dizer, igreja. E Jesus nos dá uma grande lição, Deus nos dá uma grande lição através da genealogia de Cristo, porque ali na genealogia de Cristo está relatando e retratando pessoas que, se no contexto, vamos dizer assim, geral, muitos colocariam como ele não poderia estar ali, né? O caso de Tamar, uma mulher que tinha as seus altos e baixos na sua vida, era uma vida decaída, mas ela teve uma prática de desenvolver uma ação para com os espias, que trouxe um grande resultado para a vida dela, e ela e a sua casa foram salvos, e incluídos foram dentro da genealogia, né? O que falar de Betseba? Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, inclui Betseba. O que falar de Tamar? O incesto, mas Deus, pela sua misericórdia, inclui Tamar. O que falar do próprio Judá? Mas Deus, pela sua misericórdia, eu vou te dar uma oportunidade, eu vou reconstruir a tua história, você vai ter uma nova condição de oportunidade a partir de mim, porque eu sou o reconstrutor de histórias, eu sou aquele que muda as perspectivas. Então, na própria genealogia, Jesus estava promovendo a inclusão social, a inclusão daqueles que estavam rejeitados, que a impossibilidade era grande de eles serem aceitos e estarem no contexto genealógico do Redentor, do Salvador. Mas o Redentor e o Salvador tinham uma prerrogativa: graça sobre graça, e pela graça sobre graça vós sois salvos e sou incluso na minha genealogia, como tendo condição de nova vida, porque pecaram, mas a história de vocês eu reconstruí e coloquei vocês em uma condição privilegiada. Foi essa lição que nós podemos extrair da genealogia de Jesus Cristo. E aí nós chegamos agora na lição de hoje. Eu, quando trabalho com a escatologia, que é um assunto que, graças a Deus, faz 22 anos que nós trabalhamos, eu costumo trabalhar de uma forma global, para podermos entender bem mesmo o que vem a tratar a escatologia, que é a doutrina ou a disciplina que trata sobre os últimos acontecimentos que hão de vir sobre a face da terra. Então, existem dois termos na lição de hoje, que é o termo último, né, que é o termo preponderante para a escatologia, que está relacionado ao termo grego eschatos. Eschatos quer dizer últimos, fim, tempo final, né? Então a escatologia seria a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, dos tempos derradeiros, dos tempos finais, dos últimos acontecimentos que haverão de ocorrer com a face da terra. E dentro desse contexto de último, né, está nos indicando os tempos não só derradeiros, mas os acontecimentos futuros, né? Acontecimentos que estão dentro do contexto de duas escatologias: a escatologia do Antigo Testamento, né? A escatologia judaica, que está incluso ali Daniel, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, Sofonias contribui, Jeremias tem uma parte também que tem um contributo para a escatologia, Joel, Amós, são profetas que desenvolvem o contexto escatológico registrado no Antigo Testamento, a escatologia judaica. Depois nós temos a escatologia propriamente dita do Novo Testamento, com as palavras de Jesus em Mateus e Lucas, Marcos, depois desenvolvida doutrinariamente ou dogmaticamente pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses, não é? Filipenses, e também em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Também nós temos o contributo essencial, né, do Apocalipse, né, que é então a revelação que foi dada por Deus em Patmos
a João, e João então desenvolve, lá em Patmos, ele recebe e desenvolve toda a revelação dos tempos derradeiros, finais, e aí surge o livro mais discutido, que é o Apocalipse. Só que o Apocalipse, você não estuda ele sozinho. O Apocalipse, muitas pessoas pensam, eu estudo escatologia estudando o Apocalipse? Não. Nem tem como você interpretar o Apocalipse pelo Apocalipse. Você interpreta o Apocalipse por Daniel, você interpreta o Apocalipse por Ezequiel, você interpreta o Apocalipse por 1º e 2º Tessalonicenses através de Paulo, você interpreta o Apocalipse pelas próprias epístolas de João, você interpreta o Apocalipse pelo Evangelho de Mateus, pelo Evangelho de Lucas, pelo Evangelho de Marcos, pelo Evangelho também de João. Por quê? Porque é todo um contexto bíblico para tratar do Apocalipse. Aliás, a primeira profecia que está no Apocalipse, ou a primeira profecia escatológica, que lá no Apocalipse ela vai se cumprir, ela está em Gênesis. Da semente da mulher nascerá um, que pisará a cabeça da serpente. E aonde vai se cumprir? Lá no Apocalipse. Então, não tem como você dizer, eu vou estudar o Apocalipse do Apocalipse, não. Você vai estudar o Apocalipse estudando a Bíblia toda. Por isso que é a grande dificuldade nossa hoje, estudar termos escatológicos, porque não queremos ter esse desenvolvimento, esse cuidado de ter a Bíblia na cabeça para poder saber a escatologia. E aí, nós também temos, dentro da escatologia, um termo muito preponderante, que é apostasia. Apostasia, ela vem de um termo grego, rapostasis. Rapostasis vem de uma divisão de um sufixo que é rapo, e depois substantivo, estasis, né? Estasis, no caso, quer dizer o quê? Desviar de algo, sair de um centro, abandonar uma posição que foi assumida outrora. Ninguém apostata sem ter o conhecimento. A pessoa que apostata, o que ele apostatou da fé, ele conhecia a fé, tinha domínio da fé, tinha conhecimento amplo. Ah, não, eu apostatei sem conhecer. Não existe isso. Então não é uma apostasia. O apóstata é aquele que conheceu. O apóstata é aquele que defendeu. O apóstata é aquele que estava como quem? Você pode fazer até uma perguntinha? Quem apostatou dos discípulos de Paulo? Começa com D, mas não é Danilo não. Demas. Demas nos abandonou por causa deste presente século. Demas não estava aos pés de Paulo, irmãos? Demas não conhecia, Demas não tinha visto Deus agir, o Espírito Santo operar? Tinha, mas abandonou por causa deste presente século. Então a apostasia é alguém que já está lá, envolvido naquele contexto, mas ele se deixa levar pelas propostas que surgem oriundas de filosofias, oriundas de doutrinas, e naquela época nós sabíamos, na época de Paulo e de João, havia a grande onda doutrinária do gnosticismo, dos gnósticos, não é? Que tinham as suas propostas doutrinárias para confrontar a doutrina pregada e ensinada pelos apóstolos, e então muitos esfriaram-se na fé, e acabaram se tornando apóstatas. Então a apostasia é isso, é justamente eu me distanciar de uma verdade que eu assumi, me distanciar de uma posição que eu defendia, me distanciar de uma ideologia que eu abracei, me distanciar de um fundamento que eu estava alicerçado. Isso é a apostasia. Agora, nós estamos hoje vivendo nos dias derradeiros, e eu sou contra
e sempre ensino isso aos meus alunos em escatologia, que nós não devemos ficar especulando e denominando: nós somos a última geração, nós estamos no último dia, nós estamos no último momento. Tem até uma igreja, e tem até alguns teólogos dizendo que 2018 o anticristo já vai estar operando. E aí começam a soltar muitas especulações, né? Quando surgiu a internet, alguns irmãos se lembram que quando surgiu a internet, o que eles falavam ou ensinavam? A internet é o anticristo. E nós já estamos com quantos anos de internet? Quando surgiu o computador, olha aí. Então, irmãos, nós não podemos chegar muitas vezes e ficar especulando, mas sim ficar preso no que disse Jesus: ficais firmes e fiéis até o fim, prontos, porque se acontecer hoje, eu esteja preparado para ir hoje, mas se acontecer amanhã, eu esteja preparado para ir amanhã, mas se demorar anos, eu permaneça esses anos como se eu estou hoje, para que lá, naqueles anos à frente, importa o tempo que for, eu seja encontrado fiel e preparado para ser arrebatado. Os dias são maus, os dias estão cada vez ficando pior, as situações estão ficando impossíveis de serem observadas, os sinais estão se cumpridos, dentro do contexto que foi ensinado por Jesus no Sermão da Montanha, mas Jesus disse: olha, quando essas guerras, a fome e algumas circunstâncias começarem a acontecer, ainda não é o fim, mas é o princípio. Então nós estamos no princípio, estamos começando a passar por momentos de dificuldades, de assolação, mas temos uma garantia, que quando vier o tempo final, o derradeiro, aonde há de vir a tribulação, nós não estaremos mais aqui, porque Paulo disse, através da sua instrumentalidade lá aos Tessalonicenses, que nossa geração, nós, a igreja, não fomos salvos para a tribulação, mas somos salvos para o quê? Para a nossa redenção. Então ele nos redimiu e ele nos concedeu a oportunidade e a garantia de nós não sermos reservados para os dias da ira, mas quando a ira futura vir, nós já estaremos lá com ele, frente a frente, gozando da glória que está nos reservada. E aí, nós perguntamos assim: nesses dias finais, nesses dias derradeiros, por que está acontecendo algumas questões que estão causando um pane na sociedade? Nós vamos ver agora. Tempos finais e as suas características peculiares que causam a apostasia. Quais são essas características peculiares que causam a apostasia? Se tiver algum filósofo, alguns filósofos aqui, não fiquem bravos. Eu não vou dizer que esse termo, ou que essa era a história, ela é a causa disso tudo, mas ela tem uma grande influência, amém? Que é justamente a pós-modernidade. Nós estamos vivendo a pós-modernidade, mas a pós-modernidade, ela não começou hoje, ela foi nascida na década de 60, e foi projetada a partir da década de 55, dos anos de 1955, quando um historiador, Arnold Toby, ele denominou essa situação que estava ocorrendo de mudança na sociedade, de pensamentos, de quebras de paradigmas, de pós-modernidade. E aí muitos historiadores e filósofos, sociólogos, pensadores, ficaram pensando, mas como nós podemos definir a pós-modernidade? O que vem a ser a pós-modernidade? E aí surgiu um homem, muito estudado nas faculdades, um francês, um sociólogo francês, que ele definiu muito,
sintetizadamente, mas muito estruturadamente também, essa questão da pós-modernidade, que foi Jean-François Lyotard. Lyotard vai dizer que a pós-modernidade vai ser o quê? Vai ser justamente tudo os que os pensadores da época da modernidade construíram de verdades, tudo que era fundamento, tudo que era certo, tudo que era base, tudo que era observado, agora, nesse período, faliu, deixou de existir, deixou de ser prioritário. Então, todas as verdades que vieram até agora, chegou um período que elas deixam de ser verdades e passam a ser hipóteses. Todos os fundamentos que foram construídos pelos nossos pais, pelas nossas gerações anteriores, agora na pós-modernidade, são apenas propostas, ideias, mas não são fundamentos. Todos os posicionamentos que nós tínhamos recebido como herança deixam de ser posicionamentos verídicos, reais, sustentáveis. Por quê? Porque pensamentos têm números, e todos têm seu valor, e todos têm o seu sentido, e todos têm a sua posição, e todos devem ser aceitos. Nós vivemos numa sociedade plural, né? Uma da característica justamente desse contexto de pós-modernidade é o pluralismo, e depois do pluralismo, aí nós vamos ter um outro, que é o ceticismo, que é um outro sistema incutido dentro da pós-modernidade, e aí por fim nós vamos ter o relativismo. Mas o que pluralismo, ceticismo e relativismo afeta a igreja? Será que pluralismo, ceticismo e relativismo afeta a igreja? Será que essas três características estão causando um dano na sociedade? Estão causando a apostasia final? E estão vindo como um confronto à fé cristã? Sim. Por quê? Vamos estudar agora. Os nossos jovens, não nossos jovens, mas toda uma geração hoje, que é a geração pós-moderna, está vivendo envolvida com esse pluralismo. E o pluralismo, ele vai defender o quê? Ele vai defender que tudo é algo plural, ou seja, todos os fundamentos, todas as ideias, todas as bases teológicas, ou todas as bases filosóficas, ou todas as bases sociológicas, seja qual for as ideias ou as propostas, elas são coexistentes, passam a existir a partir de algo, e se tornam diferentes, e são posições a serem aceitas. Ou seja, eu tenho uma ideia, proponho ela, o pastor Jorge tem uma ideia, propõe ela, o pastor Samuel tem uma ideia, propõe ela, o pastor Itamar tem uma ideia, propõe ela, e aí o pastor Eliseu tem uma ideia, propõe ela, e todas essas ideias são aceitas, e todas elas têm o mesmo valor, e todas elas têm o mesmo sentido, e todas elas, independente se ser boa ou ruim, devem ser seguidas. Então nós vivemos no mundo de uma sociedade platonista, né? O mundo das ideias, o confronto de ideias, e esse confronto de ideias afeta a igreja. Por quê? Porque surge o que surgiu na época do apóstolo Paulo, as vãs filosofias, as muitas teologias, as muitas doutrinas. E aí nós vamos observar, depois que Paulo falou isso para Timóteo, olha lá, vamos observar e vamos ler rapidamente, nós temos um pouco de tempo, o que Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer assim, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido, aí vai entrar agora, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Vocês querem ver o perigo? Sabe quem mais vende livro hoje na sociedade? E tem causado um dano à religião na América do Norte e à religião na Europa? Europa é essa aí que foi o berço da reforma protestante. Sabe quem? Não, o Paulo Coelho é pequeno perto desses dois, porque esses dois são declarados ateus, e são os ateus mais provocadores do ateísmo, são os líderes do ateísmo. Os seus livros, quando são lançados, vendem mais de 1 milhão de cópias no dia do lançamento. Eu falo de Dan Brown, que escreveu o livro Código da Vinci, um livro que foi livro, vamos assim, máter em muitas faculdades de filosofia e muitas faculdades de outras áreas de conhecimentos humanos nos Estados Unidos e na Inglaterra, e solapou com a fé de muitos, causou dano, levando muitos jovens, muitos, milhares, à apostasia. Um outro, esse pior ainda, chamado Richard Dawkins, um inglês, Richard Dawkins, mora na Inglaterra, e tem levado a Europa todinha, grande parte, a abraçar as suas filosofias, e as suas filosofias defendem o que? Deus, e agora você clama misericórdia, e agora você aumenta a sua oração, depois que eu falar isso. Sabe o que Dawkins defende? Sabe o que Dawkins defende? Começa a apresentar Dawkins agora a Deus em oração. Quem sabe nenhuma igreja até hoje fez isso, mas nós vamos fazer isso hoje de manhã cedo. Richard Dawkins defende: Deus é um delírio. Foi um dos livros que ele escreveu, de mais de 800 páginas. Mas hoje levanta-se uma igreja aqui no Brasil, na Senador Jaime, que irá interceder, porque Deus pode tirar o ateísmo incutido na vida de Richard Dawkins e levar ele a reconhecer que Deus é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele, nada pode deixar de existir. Nós vamos também ver que, e já vou concluindo, já estão vendo que meu tempo está findando, que dentro dessa questão tem o ceticismo, que é a doutrina que vai causar o fim da fé, que a pessoa deixa de descrer, né, de acreditar, torna-se uma pessoa descrente, porque todas as verdades que ele defendia, elas deixaram de existir. Então ele não tem mais razão de por que ter fé, não tem mais razão de por que acreditar. E aí vem o relativismo, esse é muito perigoso. Tudo é relativo, todas as situações, verdades, proposições, propostas é relativa, porque se na modernidade o conhecimento era objetivo, agora o conhecimento é algo subjetivo. Então tudo é relativo. Não, isso aí pode ser aceito, é relativo. Não, nós podemos ter dois tipos de fé, nós podemos também crer em Deus e crer em Baal, podemos, nós podemos ter essa doutrina como fundamento, mas podemos ter outras, existem várias hipóteses, várias propostas, e aí isto está causando na sociedade uma apostasia. Mas aí eu concluo com essa palavra aqui agora: a igreja e a nossa geração é chamada a ser resplandecência de Cristo, resplandecer Cristo nesta terra. Nós somos chamados a não nos distanciarmos, a nos afastarmos da doutrina, mas permanecemos fiéis à doutrina que recebemos de nossos pais e que estão contidas na Bíblia Sagrada, porque só elas serão o fundamento, só elas serão as bases propulsoras que nos manterão solidificados em meio a uma geração descrente, em meio a uma geração que está envolvida com o ceticismo, envolvida com o relativismo, envolvida com todo o pluralismo. Existe uma geração que está envolvida, presa, fixa nas doutrinas da fé cristã, que defende a palavra de Deus e que está se preparando para resplandecer e ser luz e sal da terra, e está se mantendo fiel, intacta, vencendo o mal, vencendo as filosofias que estão querendo solapar
todo o sustento da teologia e está se preparando para o último momento, que será o soar da trombeta. E quando a trombeta soar, essa geração poderá ter o maior gozo que as outras gerações não tiveram, que é ir ao encontro do Senhor nos ares e contemplar a Ele, e ter o nosso corpo transformado em um corpo de glória e estar com Ele eternamente. Fiquemos em pés e vamos adorar a Deus nesse momento. Vamos agradecer. Estamos em tempos de apostasia, mas nós somos a igreja do Senhor, que tem a responsabilidade de defender a presença dEle e implantar Cristo em nossas vidas e na vida de toda a sociedade. Vamos orar. Bondoso e eterno Pai, nós estamos vivendo, Senhor, um momento, quem sabe, da geração derradeira, a última geração, mas em meio, Senhor, aos tempos finais, que são tempos trabalhosos, tempos difíceis, como falou o apóstolo Paulo, tempos, Senhor, que estão causando apostasia, tempos, Senhor, que estão causando o relativismo, o pluralismo, o ceticismo. Existe uma geração que não se prostrou, existe uma geração que não se absorveu a esse pluralismo, existe uma geração que se mantém contaminada, existe uma geração que está buscando um verdadeiro avivamento para continuar resplandecendo, para continuar sendo luz, para continuar sendo sal e para continuar sendo base propulsora do verdadeiro cristianismo, que nós te pedimos que nós venhamos ser em todo o tempo, para que a tua presença esteja conosco e nós possamos ser a igreja, a geração que vai ouvir o toque da última trombeta e ir ao teu encontro nos ares para contigo morar eternamente. É a isso que nós te pedimos, louvando e exaltando o teu nome por esse trimestre que muito aprendemos com a tua palavra. Amém. Eu agradeço a oportunidade.